pessoal, então agora cheguei aí no rendimento do meu queridinho aí, é o TVRI, o antigo BBPO, tá? Ele é um fundo onde ele possui algumas não, várias locações para as agências do Banco do Brasil. Aí muitos especialistas julgam não ser um fundo tão bom, não recomendam pela questão de ser monoinquilino, tá? Ou seja, só Banco do Brasil. E eu entendo, é o preço que se paga pelo risco. Só que em contrapartida, isso ele nos dá ali um retorno aproximado ali de 1%, né? Ó, 0,98, 0,93, tá? Vamos ver como é que ficou esse mês aqui. TVRI 19 e 11. E aí o que acontece? Esse fundo ele acabou mudando está, né, em mudança de forma de trabalhar, agora passou a ser um fundo ativo. Justamente acho que por conta disso, né, para tentar amenizar esse risco aí. Não sei, deduzo que seja isso, tá? Então aqui esse mês deu 1%. Composição da carteira não adianta eu mostrar aqui porque é rendimento, não é aporte, então não vai mudar nada. Vamos ver aqui como é que está se comportando o TVRI. Então assim, ó, eu aportei R$ 2.045,40 nesse fundo. Esse mês, a última métrica que eu verifiquei estava em 1.912,26, ou seja, uma queda aí, né? Parece ser significativa, mas eu não acho muito não. O gráfico aqui está desproporcional aqui, tá? Mas continuando. Daí aqui eu peguei aqui, ó, desde o mês de agosto, né? Então é recente, eu não tenho esse fundo há muito tempo. Porém, quando eu peguei ele era BBPO. Aí acho que no mês seguinte ou 2 meses depois, ele mudou o ticket aí para TVRI e a partir da mudança do ticket, essa variação aí, né, para menos, vamos dizer assim, ela começou a ser bem constante aí em cada mês, né, que eu vim acompanhando. O rendimento dele esse mês, então vocês percebam, 19,11, os anteriores aqui, né, era 18,90, 18,90, então deu um valorzinho maior aí. Em termos de percentual, né, do rendimento em relação ao patrimônio, a gente percebe uma alta. O que quer dizer uma alta nesse gráfico aqui? Quer dizer que aqui são opostos, ou seja, o meu patrimônio caiu e o meu rendimento subiu. Então, eu tenho um distanciamento menor do meu rendimento em relação ao meu patrimônio. E aí gera essa alta no gráfico. Então, calma, não vamos confundir aqui e achar que essa alta é algo bom, tá? Pode não ser, que como eu falei, há uma queda do patrimônio e uma ascensão do meu rendimento. Em termos de rendimento, legal, mas em termos de patrimônio não é tão legal, porque está caindo o patrimônio, tá? Então a gente tem que entender essa dinâmica aqui. Esses gráficos fui eu que elaborei, eu prefiro manipular os dados, né? Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu acompanho os gráficos lá da empresa que eu realizo os investimentos, que é a Nuinvest. Eu gosto, é até legalzinho, mas eu prefiro manter os meus aqui, tá? Ou seja, diante disso, ela é um fundo de tijolo. Isso significa que aqui, ó, dando 1%, ele está muito bom, né? Muito bom mesmo. E, e aí a gente também tem que começar a se preocupar, hein, né? Por que deu essa alta aí, tá, gente? Costuma estar atrelada a IPCA, né? Mas vou ter que dar uma olhada nesse fundo. Ué, Kleber, mas você reclama. Quando cai, você fala que tem que dar uma olhada no fundo. Quando sobe também, sim, né?
nós não podemos ir muito aos extremos, tá, gente? Seja para lá, para cá, não podemos ir aos extremos. O extremo ele sempre indica alguma anormalidade e a gente precisa saber o que é essa anormalidade para a gente acabar não perdendo aí no futuro, tá bom? O meu interesse no mês anterior era manter, ou seja, não queria nem investir e nem vender. Esse mês eu vou mudar aqui. Lembrando, precisa fazer uma análise mais profunda. Não dá para se basear somente nesses índices aqui. Precisa se basear em outros índices e em movimentos do fundo. Preciso ir lá e ver quais são os movimentos do fundo. Mas olhando esses índices aqui e levando em consideração que como é que é o nome daquele fundo? O GALG, que eu tenho bastante do GALG, né? Se a gente olhar aqui na composição, o GALG ele é de tijolo. Por que eu estou falando do GALG? Aqui, ó, o GALG é de tijolo, eu tenho 34% da minha carteira é o GALG. E 33% da minha carteira de fundo imobiliário, tá, gente? E 33,12% é de agência bancária. Mas daí vai dar bom, vai ficar em 33%. O galga é para ele migrar para híbrido. Não sei se deu certo isso daí, eu tenho até que dar uma pesquisada se ele vai para híbrido mesmo. Porque se o galga for para híbrido, esse percentual ele vai reduzir aqui do meu, né, do meu fundo de tijolo. Então de tijolo hoje eu tenho 70. O galga saindo fica metade disso, ou seja, metade e o híbrido passa a tomar a maior parte da minha carteira. Então eu preciso investir mais em fundo de tijolo, tá? Pensando nisso, vocês podem ver aqui em cima que já tem aqui o RNGO 11, é a minha intenção de investimento em fundo de tijolo, porque se o galg sai de tijolo, preciso balancear melhor minha carteira. Posso também investir no TVRI. Então eu vou colocar aqui investir. E aí, se eu decidir que investirei esse mês, aportarei em fundo de tijolo, eu vou verificar esses dois aqui, ou mais, né? Não sei, acho que eu só tenho... Deixa eu ver quantos de tijolo aqui eu tenho. Aqui, tijolo. Eu tenho o VIUR também ainda para analisar nessa brincadeira. O VIUR, TVRI, esse RNGO estou de olho, eu ainda não possuo ele, ó, pode ver que está zerado. E o GALG, ele está na iminência lá, provavelmente ele passa para híbrido. Então, eu vou ter que comparar esses três, faço um comparativo desses três para ver qual neste momento e se eu invisto, né? Pretendo investir em tijolo. Então, vou colocar aqui investir. Entenderam aí? Pessoal, então, bora pro próximo.